E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Florentino Pérez, presidente do gigante espanhol Real Madrid, estaria mirando o futebol brasileiro de uma forma que ninguém poderia imaginar. Fontes próximas ao mercado internacional indicam que Pérez tem interesse em expandir seu império esportivo e colocou os olhos em um dos clubes mais tradicionais do Brasil, o Vasco da Gama. A especulação começou a circular nos bastidores do futebol europeu e rapidamente ganhou repercussão entre torcedores e jornalistas, especialmente porque Pérez já é conhecido por realizar movimentações financeiras que chocam o mundo do esporte. A ideia de um presidente de clube europeu com histórico de mega investimentos e conquistas internacionais investir em um time brasileiro cria uma mistura explosiva de curiosidade, expectativa e ceticismo. Especialistas em mercado esportivo indicam que essa operação, caso se concretize, poderia transformar não apenas a economia do clube carioca, mas também toda a lógica de gestão do futebol brasileiro, abrindo portas para uma nova era de investimentos estrangeiros diretos em equipes nacionais com potencial histórico. No momento, o que se sabe é que a proposta estaria sendo analisada de forma extremamente confidencial e que reuniões discretas já teriam acontecido para avaliar possibilidades de aquisição, análise de dívidas e projeções financeiras que poderiam mudar o rumo do Vasco da Gama. O Vasco, por sua vez, vive uma fase que poderia torná-lo alvo de investidores internacionais. Passado glorioso, torcida apaixonada e uma base de patrimônio que desperta interesse, apesar de dívidas significativas e gestão turbulenta nos últimos anos. A presença de Florentino Pérez no horizonte do clube não passa despercebida. Analistas esportivos apontam que o perfil de Pérez, sempre ligado a grandes projetos e investimentos audaciosos, pode ser exatamente o tipo de catalisador que o Vasco precisa para voltar a figurar entre os maiores do Brasil e até projetar sua marca internacionalmente. A especulação é alimentada ainda por declarações discretas de executivos do clube que, sem confirmar negociações, admitiram conversas com investidores estrangeiros interessados em projetos de longo prazo, capazes de alterar não só a estrutura administrativa, mas também o modelo de formação de atletas e contratação de jogadores. Para a torcida vascaína, a possibilidade de ter um investidor do porte de Florentino Pérez desperta emoções contraditórias, esperança de renascimento e medo de perda da identidade histórica do clube. Em cenários internacionais, o interesse do presidente do Real Madrid reforça a tendência de que o futebol brasileiro possa se tornar terreno fértil para investimentos globais. E o Vasco seria a porta de entrada para esse movimento no Rio de Janeiro, o que coloca a especulação em um patamar quase cinematográfico, digna de capas de revista e discussões acaloradas nas redes sociais. As conversas iniciais, segundo fontes internas, teriam incluído avaliação minuciosa das finanças do clube, projeções de marketing e até planos de modernização da infraestrutura. Pérez teria interesse em transformar o Vasco em um clube modelo, capaz de combinar tradição e modernidade, algo que ele já realizou no Real Madrid em diversas etapas de sua gestão. A especulação indica que a estratégia envolveria investimento em categorias de base, reestruturação de departamentos administrativos e expansão do alcance global da marca.
incluindo parcerias internacionais e presença em mercados antes pouco explorados pelo futebol brasileiro. A magnitude da operação desperta debates sobre a autonomia do clube. Até que ponto a gestão poderia ser internacionalizada sem perder a essência vascaína? Além disso, o impacto na torcida seria imediato, pois grandes nomes do futebol poderiam se aproximar do clube. E a possibilidade de participação em competições internacionais com maior relevância poderia finalmente se tornar tangível. Observadores do mercado esportivo brasileiro consideram que, se a negociação avançar, estaremos diante de uma verdadeira revolução, uma transformação que poderia servir de modelo para outros clubes com histórico e paixão de torcedores, mas fragilidades financeiras. Outro ponto que chama a atenção é o timing do interesse de Pérez. O futebol europeu, mesmo com seu brilho, começa a observar oportunidades na América do Sul para expandir a marca e buscar talentos em mercados ainda subexplorados. Nesse cenário, o Vasco surge como candidato ideal, por sua tradição, base de torcedores engajados e potencial de crescimento internacional. A especulação sugere que Pérez não estaria interessado apenas em lucro imediato, mas em longo prazo, projetando um projeto que poderia elevar o Vasco a um patamar de visibilidade global, alinhado com estratégias de marketing que o próprio Real Madrid já utiliza com sucesso. Entre executivos europeus, comenta-se que este tipo de movimento é revolucionário e poderia abrir precedentes para novos modelos de negócio no futebol brasileiro, incluindo troca de expertise em gestão, tecnologia esportiva e branding. Para a torcida vascaína, a notícia é um turbilhão de sentimentos: expectativa, desconfiança, excitação e a clássica cautela diante de promessas de investimento estrangeiro, lembrando experiências passadas em outros clubes brasileiros. Além da gestão e do investimento, a especulação também envolve a possibilidade de grandes contratações. Fontes indicam que Pérez, se avançar com o projeto, poderia trazer não apenas recursos financeiros, mas também uma rede internacional de contatos capaz de atrair jogadores renomados ou jovens promissores que estariam dispostos a jogar no Brasil com a chancela de um investidor europeu. A ideia de um Vasco potencialmente competitivo em nível internacional não é apenas fantasia, mas uma possibilidade real dentro das negociações, ainda que confidenciais, que já teriam começado a ser esboçadas. A discussão nos bastidores sugere que a transformação do clube poderia ser completa, desde a infraestrutura dos centros de treinamento até a profissionalização do marketing digital e da gestão de produtos licenciados, garantindo receita recorrente e visibilidade global. No entanto, todas essas possibilidades são cercadas de sigilo e qualquer informação oficial é cuidadosamente filtrada, aumentando o clima de expectativa e alimentando rumores que se espalham rapidamente, principalmente entre torcedores ávidos por notícias de renascimento e investimento em seu clube do coração. Por fim, a especulação sobre Florentino Pérez e o Vasco da Gama traz à tona uma série de questões sobre o futuro do futebol brasileiro. A entrada de um investidor estrangeiro desse calibre poderia alterar radicalmente o cenário esportivo e financeiro do país, mostrando que clubes tradicionais podem se tornar alvo de grandes movimentações globais, assim como aconteceu com equipes europeias. Entre fãs, jornalistas e analistas, o rumor desperta discussões sobre identidade, autonomia e modernização, equilibrando esperança e cautela. A perspectiva de ver um clube com história e tradição abraçar um projeto internacional de grande escala é, sem dúvidas,
Algo que poderia ser lembrado por décadas, caso se concretize. Até lá, o que resta é especulação, rumores intensos e uma torcida dividida entre a ansiedade por um novo capítulo e o receio de que o clube perca sua essência histórica em nome de um projeto global ambicioso que, nas mãos de Florentino Pérez, tem tudo para ser grandioso. Se a negociação avançar, um dos impactos imediatos poderá ser sentido diretamente no elenco do Vasco. Jogadores atuais, que já vivenciam oscilações financeiras e administrativas, teriam agora a chance de fazer parte de um projeto estruturado e com respaldo internacional. Rumores indicam que a gestão de Florentino Pérez priorizaria a formação de atletas, trazendo metodologias europeias de treinamento, nutrição e preparação física, algo raramente visto em clubes brasileiros de forma integrada. Além disso, especula-se que a presença de um investidor desse porte poderia atrair nomes de destaque, seja do futebol europeu ou da própria América do Sul, interessados em se integrar a um clube com visibilidade global. A possibilidade de renovação do elenco, combinada com a modernização de departamentos administrativos, criaria uma atmosfera de profissionalismo nunca antes vista, impactando diretamente o desempenho em campo. Torcedores, naturalmente, começam a imaginar o Vasco competitivo em torneios internacionais, mas há também uma tensão: até que ponto a essência do clube seria preservada? O equilíbrio entre tradição, história e inovação será o desafio mais complexo. E o sucesso do projeto dependerá de como essa gestão estrangeira saberá dialogar com a cultura única do Vasco e a paixão intensa de sua torcida. Outro ponto crítico que a especulação coloca em evidência é a relação entre torcida e investimento estrangeiro. Florentino Pérez é conhecido por projetos que unem marketing, visibilidade global e resultados esportivos. Mas nem sempre a comunicação com torcedores locais é direta. No Vasco, a torcida tem um histórico de engajamento apaixonado, capaz de influenciar decisões administrativas e criar um clima de cobrança constante. A especulação sugere que Pérez precisaria criar estratégias para aproximar a torcida, promovendo transparência em decisões, mostrando que o investimento busca fortalecimento e não descaracterização do clube. Ao mesmo tempo, campanhas de marketing internacional poderiam atrair novos fãs fora do Brasil, aumentando receita e relevância global. A possibilidade de ver o Vasco com patrocínios internacionais, contratos de transmissão mais vantajosos e presença em eventos globais é tentadora, mas também gera debates. Qual seria o limite entre globalização e manutenção da identidade local? A expectativa da torcida, misturada com a especulação midiática, cria um cenário de ansiedade e esperança, onde cada rumor sobre reuniões, planos e contatos internacionais ganha vida própria, se espalhando rapidamente entre redes sociais e fóruns especializados. Além do elenco e da torcida, há um impacto econômico que não pode ser ignorado. A especulação indica que o Vasco poderia passar por uma reestruturação financeira completa, com pagamento de dívidas estratégicas, otimização de contratos e investimento em infraestrutura. O clube, historicamente afetado por problemas administrativos, poderia, enfim, ter uma gestão profissional capaz de gerar resultados consistentes e atrair novos patrocinadores. A modernização de centros de treinamento, estádios e departamentos de marketing criariam um ambiente propício para crescimento contínuo, enquanto a presença de Florentino Pérez adicionaria credibilidade internacional ao projeto.
Consultores e especialistas apontam que essa movimentação poderia servir de modelo para outros clubes brasileiros, mostrando que investimentos estrangeiros, quando bem conduzidos, podem transformar a realidade do futebol nacional. Entretanto, a especulação também levanta alertas sobre dependência financeira e autonomia. Até que ponto um clube brasileiro poderia manter controle sobre suas decisões estratégicas diante de um investidor global interessado em resultados e visibilidade, sem sacrificar sua essência histórica e sua relação com a torcida local? Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Outro aspecto fascinante da especulação envolve o mercado de transferências. Se Pérez avançar com o projeto, o Vasco poderia se tornar um destino atraente para jovens talentos sul-americanos, interessados em visibilidade internacional e possibilidade de evoluir para grandes ligas europeias. Além disso, jogadores renomados poderiam considerar o clube como um desafio motivador, integrando um projeto ambicioso com respaldo financeiro e visibilidade global. A especulação indica que contratos poderiam ser estruturados de forma inovadora, combinando performance esportiva e projeção internacional, algo raramente visto no futebol brasileiro. Essa perspectiva gera debates sobre competitividade, equilíbrio de talentos e impacto na Série A do Campeonato Brasileiro, levantando questionamentos sobre como outros clubes reagiriam a essa nova realidade. A entrada de um investidor estrangeiro de alto calibre poderia criar um efeito dominó, estimulando modernização em clubes rivais e, ao mesmo tempo, aumentando a pressão sobre a gestão vascaína para entregar resultados consistentes, mantendo a identidade e conquistando a confiança da torcida apaixonada e historicamente exigente. Além do futebol em si, a especulação envolve aspectos de marketing e expansão da marca Vasco internacionalmente. Pérez, conhecido por transformar o Real Madrid em uma potência global de marketing, poderia replicar estratégias de licenciamento de produtos, presença digital, eventos internacionais e parcerias comerciais. A especulação indica que o Vasco poderia se tornar um nome reconhecido fora do Brasil, com vendas de produtos oficiais em novos mercados, maior alcance em plataformas de streaming e até colaborações com clubes e empresas internacionais. A transformação digital seria um pilar essencial do projeto, aumentando receita, engajamento e relevância global. Para torcedores, isso gera expectativa sobre ver o clube mais valorizado e competitivo, mas também questionamentos sobre como equilibrar globalização com tradição. A tensão entre crescimento internacional e preservação da história se tornaria um ponto central, exigindo comunicação transparente, planejamento estratégico e sensibilidade cultural, além de acompanhamento próximo da torcida, que historicamente participa ativamente de decisões e tem orgulho da identidade única do Vasco da Gama. Por fim, a especulação sobre Florentino Pérez e o Vasco da Gama gera uma narrativa envolvente e cheia de possibilidades, mas também marcada por incertezas. Se concretizada, a aquisição poderia transformar o clube em um projeto global, com investimentos, modernização, contratações estratégicas e expansão da marca. Ao mesmo tempo, a identidade histórica do Vasco, a paixão da torcida e os desafios do futebol brasileiro precisariam ser cuidadosamente equilibrados, criando um ambiente de expectativa constante e debates intensos.
Rumores, encontros confidenciais e especulações sobre contratos, marketing, infraestrutura e elenco alimentam a imaginação da torcida e da mídia, mantendo o Vasco em um clima de suspense e esperança. No fundo, a história de um clube centenário que poderia receber um investidor do porte de Florentino Pérez mistura tradição, inovação, emoção e estratégia, gerando um cenário perfeito para debates, especulações e narrativas apaixonadas. Enquanto todos aguardam para ver se o Vasco da Gama finalmente dará um passo histórico rumo à modernidade global sem perder sua essência única e icônica. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!